Jesus, dessa equipe amiga que nos assiste, que um dos trabalhos maravilhosos que a gente sabe, nós os mais velhos da casa, né? Que coisa boa, né, Ivan? Então, nós sabemos que há uma preparação. É uma preparação tão grande com a espiritualidade. Eles fluidificam a água, preparam o ambiente. Então, eles todos estão aqui, até preparam o palestrante, que às vezes não está bem, para ele chegar aqui e passar aquilo que ele tem que passar para as pessoas. E às vezes, eu com esses anos todos que faço as minhas conversas, às vezes eu estou tocando um assunto, mudo sem querer e passa para o outro, depois passa um outro assunto e tem uma pessoa que diz assim, era isso que eu precisava ouvir. Então eles estão tão atentos que às vezes aquilo que eu quero passar, eu passo diferente, é o que a pessoa precisava. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre fora da caridade na salvação e sobre a conversa fraterna. Então, dos trabalhos da nossa casa maravilhoso, todos os trabalhos são maravilhosos, mas um dos trabalhos que eu aprendi aqui na casa e que a Ivan, né, a Ivan faz, a Fabiana, eu já passei, do trabalho, que esse trabalho da conversa fraterna, que é ajudar os nossos irmãos aqui, tanto encarnado como desencarnado. Porque nós pensamos que só os encarnados, não, no momento que está o desencarnado sendo assistido, também na espiritualidade traz irmãos com problema para ouvir. Aquele irmão que está ali ajudando as suas preces para ajudar a encaminhar aquele espírito. Então, só para nós não ser um pouquinho do assunto, fora da caridade não há salvação, São Paulo. Fora da caridade não há salvação. Estão contidos os destinos dos homens sobre a terra e no céu. Sobre a terra, porque à sombra desses estandartes eles viverão em paz. E no céu, porque aqueles que tiverem praticado encontrarão a graça diante do Senhor. Essa divisa é a flama celeste, a coluna luminosa que guia os homens pelo deserto da vida para conduzi-los à terra da promissão. Ela brilha no céu como a auréola santa na fronte dos eleitos e na terra está gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, benditos do meu Pai. Podeis reconhecê-los pelo perfume da caridade que esparge ao seu redor. Nada se exprime melhor do pensamento de Jesus, nada melhor exume os deveres do homem do que esta máxima de ordem divina. Então, como é fora da caridade da nossa salvação, a conversa fraterna é um ato de caridade. Mas a preparação das pessoas é que é o mais sublime, né? Eu, como a gente copia, nós não criamos nada. Se eu peguei um pouquinho, peguei do Divaldo, peguei de outros irmãos palestrantes, que ele começa assim. A conversa fraterna nas casas espíritas é que faz parte desse trabalho espiritual, como todos os outros trabalhos que são importantíssimos dentro da casa. A casa espírita oferece a todos aqueles que procuram, e esse atendimento era para todos e não só para os espíritas, porque na nossa casa todos que chegam aqui são bem-vindos. E quando falamos de atendimento ou conversa fraterna, precisamos entender um pouco porque as casas espíritas dispõem aos irmãos essa atividade. A casa espírita é ampla, ela tem, na verdade, várias funções. Ela é um lar, uma escola, ela é um templo, ela é um hospital e ela é também uma oficina. O centro espírita é um lar porque nos acolhe com carinho, com amor, como uma grande família que todos nós somos aqui neste plano Terra. É uma escola porque nos ensina sobre as verdades da vida, através de seus inúmeros cursos, e temos a oportunidade de conhecer as leis de Deus, temos a oportunidade de vivenciar os ensinamentos trazidos por Jesus. Porque o Centro Espírita também uma oficina de trabalho, da mesma forma que nós aprendemos, nós temos ali a oportunidade de trabalharmos para evoluir e crescer. Então, essa oficina, são os trabalhos que nós temos, as orientações,
é trabalhar a nós mesmos. Quando nós entramos na casa espírita, eu vejo como eu entrei 42 anos atrás, leva tempo, né, Ivan? E como sou hoje. E o que seria de mim se não fosse a casa espírita? Se não fosse essa grande escola, esse grande hospital, esse grande templo de amor que é a casa espírita, dessa oficina que renova os seres humanos. O centro espírita também é um templo porque nos conecta com Deus. Porque é aqui que nós elevamos nossos pensamentos a Deus, a Jesus, aos mestres divinos que estão aqui. E essa conexão com Deus nos faz refletir o porquê nós estamos aqui na Terra, o que viemos fazer aqui, para onde é que nós iremos no nosso desencarno. Então, por isso é muito importante. Então, a maioria diz assim, mas o espírita não tem religião, não é uma igreja, não é. Ela é um templo de amor. Ela é um templo de luz dos mestres divinos que estão aqui. Porque quem estão aqui trabalhando são os mentores, são os mestres que vêm nos ajudar. E o centro espírita também é um grande hospital pela própria condição do planeta Terra, de ser um mundo de expiações e provas. Natural, nós compreendermos que todos nós, encarnados e encarnados, somos enfermos da alma. E aqui estamos exatamente para que possamos curar as nossas enfermidades morais. Que todos nós sabemos que somos espíritos enfermos. Como diz Emmanuel, a gente está sempre falando sobre isso. Doentes em franca recuperação, dependendo da nossa vontade de sermos curados. Então, vai depender se nós queremos curar através dessa doutrina que nos dá tantos ensinamentos. E o centro espírita é esse hospital que nos acolhe, que nos ampara, que nos auxilia, que através da área da atuação e assistência espiritual recebe todos com muito carinho e promove o esclarecimento e orientação que nos ajuda à conquista do equilíbrio espiritual e moral. Então esse é o grande hospital de almas, esse hospital que acolhe tanto encarnados como desencarnados. E Jesus disse: vinde a mim todos vós aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E como esse alívio se dar-se-á exatamente através dos seus irmãos, todos nós, para trabalhar na seara do Cristo, para aliviar os nossos irmãos que sofrem e levar um pouco de esperança e na conversa, mais ainda na conversa fraterna, levar amor, esperança, levar este coração fraterno para ajudar esses irmãos que nos buscam. E na conversa fraterna, o mais importante, conversa fraterna é aprendermos a servir o nosso próximo. Eu até vou ler, porque isso aqui, eu copiei isso aqui, eu achei, e como os nossos anjos estão sempre nos intuindo, né, eu peço muita orientação para eles. E uma das coisas que eu aprendi, que eu não fazia isso, porque geralmente quando a gente vai atender as pessoas nos buscam, a tendência é falar da gente. Ah, mas eu também tenho esse problema. Não. Depois eu aprendi com o Gilson, é ouvir. Por mais que o teu problema seja pior ou igual da pessoa que nos procura, é ouvir. É servir em nome de Jesus. E aqui ele fala assim: na conversa fraterna que aprendemos a servir, acolher, servir é o enorme poder curador. Quer dizer, o servir cura as pessoas, mas também cura nós mesmos. No diálogo, no encontro, onde o escutar nos torna sábios, saber ouvir, saber entender o problema do outro, o que o outro está sentindo, né? Escutar nos torna sábio, e a luz que nos invade, que vem no plano maior, nos fala que é preciso aprender a ouvir. Às vezes as pessoas só querem falar,
Porque na casa deles, a maioria não os ouve. Então as pessoas só querem desabafar. Elas têm um problema sério e eles querem que a pessoa ouça o que elas têm a dizer. Emmanuel Filomeno de Miranda, ele fala o seguinte, que ele fala desse olhar para a pessoa, você olhar por amor, olhar com compaixão por aqueles que estão precisando de ajuda naquele momento, abraçar aquela pessoa. Quando você olha para aquela pessoa, né? Eu estou aqui, eu estou te ouvindo, eu estou aqui para te servir, mas é com muita humildade, com muito amor que está servindo neste momento. Depois ele fala de consolar o irmão. Consolar não precisa falar, basta abraçar. Quantas vezes nós chegamos na casa espírita e alguém só abraça, só nos abraça. E esse abraço nos consola. Esse abraço é tão gostoso. Tem uma pessoinha aqui presente que ele nos abraça quando ele chega. E é coração com coração. Isso é tão importante. Aí eu chego aqui hoje, esse aqui diz assim, como é que ele me chama? Minha jovenzinha, uma coisa assim. Eu já sou mais velhinha, mas ele me chama de jovenzinha. Ó, me sinto jovem. Isso é bom, né? Mas também tu é jovem, né, Ivan? Todos nós somos espíritos jovens. Se nós fôssemos espíritos bem velhinhos, bem sábios, nós não estávamos mais aqui, né? Eu acho. Pelo menos é assim que eu entendo. Então, esse olhar, esse consolar ao irmão que está chegando. Outra coisa importante é não dizer assim para o outro, né? Ah, você é médium, você tem que... Eu já fiz isso. Você tem que trabalhar na casa espírita, você é médium. Então você está passando tudo isso porque você está com problema e você precisa trabalhar. Não. Outras pessoas dizem assim, porque essas pessoas não têm entendimento o que é ser médium. A maioria vem de fora, não sabe o que é, né? Ou dizer o seguinte, você está com problema de obsessão. Se vê um católico, como já vem na nossa casa, uma pessoa evangélica fazer um tratamento, se é que é obsessor, ela não sabe. Né? Ela vai entender outra coisa. Jamais dizer que é um obsessor que está com ela. Simplesmente acolhe, né? Depois, de outra coisa que já me falaram, que a gente já passou por isso, que tudo é ensinamento. Nada assim, porque foi errado. Não, tudo é aprendizado. A pessoa está, mas só precisa largar o médico, que a doutrina vai curar a senhora. Os espíritos vão curar. Não. A doutrina espírita, a doutrina dos espíritos, cuida das doenças da alma, do espírito. O médico cuida da doença física, do corpo físico. Então, jamais a pessoa que vai atender nessa conversa fraterna vai dizer assim, não, pode largar tudo que você vai ficar boa. Eu até, depois ele fala aqui, né, que o médico cuida do corpo físico, a doutrina do espírito cuida e a medicina cuida do corpo, da alma, cuida da alma. E eu estava um dia vindo para cá e sentou uma senhora no meu lado e ela começou a conversar. E eu sabia de onde é que ela vinha e eu fiquei encolhidinha, nem disse para que eu ia fazer uma palestra lá na Serte. Mas ela disse, eu trabalho ali, eu vou para... A senhora não quer ir comigo? Aí eu disse assim, onde é que a senhora vai? Se eu vou ali para a Universal. Disse, não, agora eu não tenho outro compromisso. Quando ela falou Universal, se eu dissesse que eu venho para a casa espírita, ela não ia entender. E eu estava com a minha bênção de Deus na minha casa, que a Graça foi uma amiga minha, que trabalhou na minha casa há muito tempo, me ajudou anos, a minha bênção de Deus, com meu marido, com a minha filha. E hoje ela está no plano espiritual, então eu sou muito grata. E ela desencarnou com câncer na mandíbula. Então no finalzinho eu fazia canja para ela levar lá no Morro do Quilombo, porque ela não mastigava nada. Até ela fazer a cirurgia, houve a rejeição do titânio e ela teve que ficar amarradinha aqui até o desencarne dela. Foi um resgate doloroso, que todos nós foi muito difícil para mim e para a família, mas sabemos que ela foi a depuração, depois de nós lendo, através de Val da Joana, que a depuração dela
dos nossos irmãos que estão, como eu tenho 5 sobrinhos com câncer. O último agora, descobrimos que ele está com câncer no estômago e com câncer na medula. Tem 50 anos. E sabemos, aí fui procurar, que é a nossa depuração, como eu já tive um, Ivan também. Então, a nossa depuração é através desse câncer. E a nossa graça. Né? E eu falando assim, olha, tem uma amiga minha, e ela era evangélica. A minha amiga Graça, ela está com câncer na boca, na mandíbula. A senhora manda lá na nossa igreja que a gente cura ela. Porque lá na nossa igreja Jesus cura. Eu disse, não, Jesus cura em todos os lugares. Jesus, nosso mestre, ele cura. Não, é só na Universal. Aí quando fiquei quietinha, não falei nada, e ela ficou falando que tinha uma senhora que estava grávida, e o neném era síndrome de Down, e o pastor ungiu a barriguinha dela e a criança nasceu normal. Eu disse, que bom, né? Porque Jesus estava atuando, os mestres estavam atuando. E eu fiquei ali e foi assim, se fosse uns anos atrás eu teria contestado com ela. Mas a gente aprendeu nessa doutrina a ficar quieta, cada um ter a sua crença, respeitar a crença do outro, ela está naquele entendimento, para ela aquilo ali é verdadeiro, tudo bem, se ela acha que aquilo ali é certo, né? E eu fiquei ali, desci, fui fazer a palestra e fiquei o tempo todo pensando naquela senhora. Então, quando eu peguei essa parte que para a gente não falar, né, dizer para a pessoa que Jesus cura sim, através do amor. Nós somos curados sim, no momento que nós saímos daqui depurados da terra. Aí nós somos curados por Jesus sim. No momento que nós saímos daqui, curados dos males físicos do passado. Dos males do espírito, não dos males físicos. Até dos males físicos, é claro que é dos males físicos. Então nós vamos entender que nós vamos melhorar, que é Jesus que vai fazer, mas não através... É claro que Ele nos dá como eu tive. Eu saí de um câncer maligno, hoje estou aqui. Eu tive um derrame, estou aqui. É porque Jesus achou que eu tinha muito ainda que fazer. Então, a doutrina espírita nos dá isso. Que nós ainda temos muito que aprender e muito que trabalhar. Se nós estamos aqui para ir. Se nós não fomos levados, não fomos, é porque ainda precisamos passar por isso. Como a gente tem um tempinho para ver o quanto é importante a conversa, né? Ao momento que você conversa com alguém, que você orienta, como já aconteceu aqui, eu até já contei para vocês, quando há muitos anos atrás, nós ficávamos lá na porta esperando sempre as pessoas chegarem e veio uma pessoa desesperada na casa. Não conhecia, mas só seja bem-vinda. E como a Inês, eu sempre fui abraçar as pessoas, eu converso. Mas assim, disse para ela que seja bem-vinda. E passou um dia. Ela veio aqui depois de muito tempo, mas ela sabe que aquele dia que eu cheguei na casa, cheguei desesperada, estava precisando de auxílio, precisando de uma palavra amiga. E tu me abraçou e disse assim, seja bem-vinda. E aquele seja bem-vinda mudou. Mas foi uma coisa tão simples, né? Uma coisa tão, para mim, foi tão tranquilo aquilo, mas para ela aquilo foi maravilhoso. E essa historinha aqui, eu já há muitos anos, quem já ouviu isso aqui, é uma historinha para ver quando muda a conversa, um bilhetinho, né, que tu manda, tem que ter mensagem que tu manda para uma pessoa, e às vezes tu bota uma mensagem que não choca a pessoa, machuca a pessoa, a palavra machuca a pessoa, e às vezes uma palavrinha tu muda todo o conteúdo, tudo até o dia muda. E essa historinha começa assim, conta-se que havia um cego sentado na calçada em Paris, com um boné aos seus pés e um pedaço de madeira com os seguintes dizeres, com o seguinte pedido, escrito em giz branco, por favor, ajuda-me, pois sou cego. Um publicitário da área de comunicação notou que o boné tinha poucas moedas e, sem pedir licença, pegou o pedaço de madeira, virou, pegou o giz e mudou o anúncio e colocou no lugar. À tarde, ele voltou e notou que o boné estava cheio de moedas e notas grandes. O pedinte reconheceu as pisadas
porque o cego ele tem essa percepção. E perguntou se era ele que tinha mudado o seu cartaz. Ele sorriu e disse: nada que não esteja de acordo com o seu anúncio, mas com outras palavras. O pedinte não sabia, mas no seu novo cartaz estava escrito: hoje é primavera em Paris e eu não posso ver. Então, ele simplesmente, o outro ele dizia assim: por favor, ajude-me, pois sou cego. E ele mudou: hoje é primavera em Paris e eu não posso ver. Quer dizer, mudou, a mesma coisa com a palavra. Vem prestar bem atenção, mudar o rumo da conversa. E essa semana eu passei por um perrengue com a minha filha assim. Eles foram dar uma volta, eu esqueci de avisar a minha sobrinha. Nossa, mas eu vi tanta coisa. Aí ela assim, mas ela não pede desculpa. Eu assim, não, eu não, assim, não é pedir desculpa. Pedir desculpa por ser agredida, não. Porque se é assim, ai mãe, tu errou, ai mãe, não. Eu respirei fundo, respira Jesus e respira. E depois eu disse para ela, não precisava de tantas palavras, porque bastava a culpa de ter errado. Tentou não ter avisado a pessoa que nós íamos lá. Porque só basta, a pessoa está errada. Quando tu erra e a outra vem e bota o dedo em cima, tu errou assim, Nossa Senhora, isso dói muito mais. Dói mais ainda que aquele erro que tu cometeu. Isso é terrível. E eu gostaria de ler para vocês, hoje de manhã, eu sempre penso muito aos nossos anjinhos, que me oriente, né? Que a gente é tão falho, a gente é tão pequeno, que me oriente nas palestras, que tenha sempre alguma coisa a passar para amanhã, para o mediúnico, que é outro trabalho maravilhoso, né? De atendimento, que é um trabalho fraterno maravilhoso, mediúnico. Porque os espíritos são atendidos com muito amor, com muito carinho, né? Sem julgamento, com compaixão. Então, isso é muito importante. E aqui, então eu vou botar o óculos, não precisa não, eu já estou enxergando bem, eu fiz a cirurgia e acho que não enxergo bem mesmo. Ser espírita é algo muito maior do que simplesmente adquirir conhecimento e cultura, lendo as obras pertinentes a essa doutrina. Ser espírita, pegar todas as obras, todas essas mensagens e converter em ações no nosso cotidiano. Ser espírita é aproveitar todo esse conhecimento com humildade e trabalhar na transformação da humanidade pelo processo da nossa própria educação. Por fim, meu filho, ser espírita é transitar pela terra, sendo a extensão dos braços seguros de Jesus. E que todos aqueles que se aproximarem de ti, percebendo que és espíritas, possas sentir o toque leve da brisa suave do amor de Jesus pelas tuas ações. Isto é, ser espírita, pelo Espírito Nascimento. Então, olha que maravilha. E todos aqueles que se aproximarem de ti, percebendo que és espírita, possa sentir o toque leve da brisa suave do amor de Jesus pelas tuas ações. Isso é ser espírita. Então, que Jesus nos abençoe, nos ilumine, abençoe essa casa, abençoe todos os trabalhadores, abençoe esses espíritos que estão aqui como nós, né? Os mentores que prepararam, que nos ajudaram, que estão aqui presentes, a nossa Mãe Divina, para que ela ilumine os nossos lares, os nossos familiares e nos dê sempre essa casa, que essa casa esteja sempre aberta, suas portas, com os ensinamentos de Jesus, para que nós possamos cada vez mais ser melhores, ou melhor que quando é que chegamos nessa casa. Então, agradecendo por tudo a Deus, a Jesus, a Mãe Divina, eu agradeço a vocês e passamos pelo trabalho de paz, que é essa energia valiosa que sai das mãos dos passistas, com nossos irmãos que estão aqui do lado, abençoando, trazendo paz e amor, muita energia para cada um de vocês. Que assim seja.